Parecendo você, velho. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar agora a nossa live #3. E o tema de hoje é um tema que gerou mais engajamento no LinkedIn. E o tema foi como se organizar para bater a meta todo mês. Eu acredito que é importante. Eu acredito que isso é um tema que deve incomodar muitos vendedores e também gestores. Então, por isso que eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco de como eu fazia e de como eu venho fazendo para a gente conseguir trazer esses resultados todo mês, ok? Deixa eu contar essa história aqui para vocês. Eu entrei na área de vendas B2B em 2006. Eu nunca tinha vendido nada na vida, absolutamente nada. Eu acredito que, na época, vender era um dom, e isso achava legal, né? As pessoas que vendiam, que traziam resultados, conseguiam realizar sonhos, né? Ter o carro que queria, viajar, ter liberdade de escolha. E, na época, eu tinha um amigo, eu trabalhava num curso de informática, eu tinha um amigo que contava histórias de um aluno que chegava com um computador, na época era um computador azul, da Toshiba, e ele chegava, abria o computador lá na sala de reunião, na sala, né? Ele usava o próprio computador dele, e isso na época era muito, muito diferenciado. Hoje, né, a acessibilidade é bem maior. Então, nessa época, ele contou a história, esse aluno contou a história para o meu amigo que era professor, de que ele começou vendendo chocolate em caixa de sapato, a empresa foi crescendo e ele abriu uma distribuidora. Então, nessa distribuidora, ele cresceu e foi usando tecnologia para organizar os processos da empresa dele. Então, ele usava o notebook porque ele, quando estava assistindo aula de informática, quando ele precisava de alguma informação, ele recebia pelo computador. Resumo da ópera, eu tive a oportunidade de conhecer esse aluno, que era o dono da distribuidora, que a gente criou uma boa amizade, e ele me convidou uma vez para ir trabalhar na empresa dele. Eu aceitei o convite, né, porque eu dava aula, mas não via perspectiva de crescimento e queria, né, melhorar de vida. Então, na época, quando eu fui trabalhar nessa empresa, eu ia trabalhar na área de tecnologia e o sistema de lá não era bom. Então, eu sugeri a troca de sistema e ele disse assim: Carlos, então olha no mercado qual seria o sistema que poderia nos ajudar. Então, eu procurei no mercado e encontrei uma empresa que tinha um sistema de gestão focado para o segmento de atacadista distribuidor. Pedi uma demonstração, fui ver o sistema, vi a demonstração, queria visitar um cliente, a gente foi visitar um cliente, uma grande distribuidora, na época em Fortaleza, e a gente viu o sistema rodando. Então a gente achou muito legal a usabilidade, né, e a praticidade que o sistema que a gente estava avaliando tinha, então a gente optou por adquirir o sistema. Então, eu fui o gerente de projeto, implantei o sistema, né, eu recebi o conhecimento da implantação e treinava, né, e parametrizava o sistema junto com a empresa e repassava isso para os colaboradores. Como eu dava aula, então tem essa questão da didática e assim por diante. Terminou essa atividade, esse meu amigo que trabalhou comigo na distribuidora, ele recebeu uma proposta para trabalhar na empresa que desenvolvia o sistema. Então ele foi trabalhar lá. E eu continuei trabalhando na distribuidora e na época, os irmãos, são 2 irmãos, um me convidou para trabalhar lá e tinha um outro que era o gestor da operação, ele era mais o cara que dava apoio a ele. Eles decidiram se separar e como eu tinha um bom relacionamento com os 2, eu optei por não continuar na empresa, porque esse aqui me contratou, mas esse era mais estratégico. Então eu acredito que se eu ficasse com esse, poderia eu acharia que seria uma ingratidão não acompanhar o que me deu a oportunidade de trabalhar na empresa. Então foi quando eu saí da empresa e eu acabei voltando para dar aula. Isso me incomodou bastante, né, porque eu voltei a trabalhar numa atividade que eu gostava, mas eu não via perspectiva de crescimento. E meu amigo, que foi trabalhar na empresa de software, ele disse assim: Carlos, surgiu uma vaga para vender aqui, eu acho que tem tudo a ver com você. Eu disse: cara,
Eu nunca vendi nada e vender uma software, não sei nem se isso tem futuro, se isso, né, vender uma coisa que você é intangível, né. Então a gente como eu trabalhava num atacado, numa distribuidora, atacado distribuidor, então a gente tem uma visão mais de vender produto, né, vendendo produto, você sabe que o que você está vendendo tem ele na mão. Então ele disse: "Não, vamos bater um papo com o diretor comercial, ele tá aqui em Fortaleza", na época eu morava em Fortaleza, "ele tá aqui em Fortaleza, vamos bater um papo com ele". Aí, disse: "Cara, isso não é minha praia e tal", resumo da aula, eu estava dando aula à noite, ele ficou esperando terminar a aula e disse assim: "Ó, tem que ir amanhã, não esquece, porque ele viaja para Goiânia, no final do dia, então se você não for amanhã, provavelmente a gente não vai ter essa oportunidade. Bora, bora, bora". Então, por consideração a ele, pela amizade, eu fui. Então quando eu cheguei lá pela manhã para falar com ele começou a falar de quê? De processo comercial, do produto e tal. Como eu já tinha sido cliente, né, eu tinha o gerente de projeto, eu comecei a falar exatamente o que é que eu fiz, né, para implantar o sistema, para parametrizar, para replicar o conhecimento. Aí ele fez assim: "Carlos, então, eh, vamos falar o seguinte, eu ganhava R$ 600, eu era professor horista". Ele disse assim: "Vamos fazer o seguinte, qual é a sua proposta?". Eu disse: "Rapaz, agora o que que eu vou falar?". Aí eu falei aí na faixa de R$ 1.500. Então, ele disse: "Não, tudo bem", eu até levei um susto, pô, falei, ele nem questionou. "Tudo bem, então, só que você precisa ir para Goiânia, passar, 3 semanas, 2 semanas lá em treinamento, né, porque a gente tem um procedimento e tal, isso, aquilo". Eu digo: "Nossa, eu nunca tinha viajado de avião, só tinha viajado uma vez na vida, quando eu saí de Recife para Fortaleza com meus pais, isso eu tinha 19 anos de idade, era a segunda vez que ia viajar de avião. Então, tudo bem então, mas você precisa ir na próxima semana, você tem disponibilidade?". Aí foi quando eu voltei para a empresa, eu fui falar para eles que eu tinha que, né, surgiu uma oportunidade, que eu queria passar 2 semanas fora e tal, mas eu não queria perder o emprego que eu tinha. A empresa fez assim: "Carlos, não dá para ficar 2 semanas fora, você é professorista, você tem que dar aula, se você não estiver dando aula, você não vai ganhar nada, né, e eu não posso segurar você durante esse período, porque senão o que é que vai acontecer? Eh, a turma não vai ter professor, então eu tenho que colocar outro, então você tem que tomar a decisão". Aí o que que eu imaginei? Eu vou para uma área que eu nunca tinha vendido nada, perdão, eu vou para uma área que eu não conheço, para fazer uma coisa que é vendas, que eu nunca tinha vendido nada, e eu só tinha de patrimônio, né, quando eu saí da empresa, eu recebi uma rescisão de R$ 500. Então eu comprei esse Nokia aqui, ó, esse Nokia 1100, né, por R$ 199 e tinha R$ 300 no bolso, só tinha isso. Então foi quando eu fui conversar com a minha mãe, né, e tal, eu disse: "Minha mãe, o que é que eu faço?", né, porque e tal, ela disse: "Meu filho, peça, né, peça a Deus inspiração e tal". Então é uma dica que eu compartilho aqui com vocês, né, para a gente poder compartilhar, para a gente poder falar o que que funciona de como bater meta todo mês. Aí eu disse assim: "Cara, o que que eu vou fazer?". Minha mãe falou para fazer oração, e a primeira dica que eu passo para vocês é, quando eu peço alguma coisa, né, à noite eu vou fazer minha oração, vou rezar, fazer oração, eu peço. E não peço mais. Aí eu quero dormir para que pela manhã surja eu tenha a inspiração, eu escute, né, que Deus possa me ajudar nesse sentido. Então eu fiz o pedido para saber qual é o caminho que eu tinha que trilhar, porque se eu fosse pra a empresa, voltasse e não desse certo, eu não teria mais chance de voltar para a empresa que eu estava. Então, qual seria a minha perspectiva, né? Então, eu fui, topei o desafio, saí da empresa com o Nokia, R$ 300 no bolso, fui para a empresa, viajei para Goiânia. Hoje eu moro em Goiânia, vai fazer 6 anos, né, mas isso foi em março de 2006. Aí quando eu cheguei na empresa, eles começaram o processo de treinamento, né. Só que uma coisa que me passou uma situação que foi o seguinte, a empresa, se não me engano, estava
começando, ela estava na faixa de não me lembro se era 100 funcionários, uma coisa assim, ela estava, né, evoluindo. Então ela chegou e fez assim: "Carlos, a gente não tem cartão corporativo, a gente ainda está se estruturando e tal. Vou fazer o seguinte, você está no hotel, né, você vai passar 2 semanas aqui com a gente, mas o almoço e a janta você paga, traz o comprovante e no final do período eu te devolvo, né, faz o ressarcimento". E a vergonha que eu tive de dizer que eu não tinha o dinheiro, né, então o que é que eu fiz? Um Nokia 1100, R$ 300 no bolso, tinha que ir almoçar, tinha que jantar e não poderia, ele tinha vergonha de dizer que não tinha o dinheiro, né, porque eu acho que poderia pegar mal. Então, todo dia de manhã eu caprichava no café da manhã, né, e colocava no bolso o almoço e a janta. Então, Max goiabinha, wafer e tal, alguma coisa para servir de almoço e janta, para a gente fazer, para servir, para se manter durante essas 2 semanas. Quando voltou, quando eu terminada essas 2 semanas, a empresa chegou e fez assim: "Pronto, Carlos, agora você pode ir para Fortaleza, instala o sistema no seu computador e você vai apresentar para os seus clientes". Eu disse para os clientes, eu disse assim: "Mas eu não tenho um computador". Então já tinha passado 2 semanas, eles olharam para mim e fez assim: "Cara, se eu soubesse disso lá no começo, né, será que eles teriam me dado essa disponibilidade de 2 semanas de treinamento?", né, ou então lá no começo, estando em Fortaleza. Então, eles disseram assim: "Cara, você tem um computador lá em Fortaleza", eu estava em Goiânia, lá em Fortaleza, que era de um vendedor que trabalhou com a gente durante o ano, a gente, comprou um computador para ele, né, como ele saiu da empresa, o computador está lá. Então o computador já tinha mais de 1 ano de uso, mas está bem conservado e tal. Se você topar, eu vou financiar ele para você, em 16 vezes com juros. Não tinha outra opção, né, eu fiquei imaginando: "Cara, se eu voltar, não topar isso, eu vou ter que voltar para dar aula, mas eu não tenho mais chance para dar aula, eu tenho que não tem outro jeito". Então, conclusão, aceitei. Aí ele fez assim: "Mas você tem que pelo menos você tem carro, né?". Eu disse: "Não, perdão, você tem carro?". Eu digo: "Não, eu dou um jeito". E eu não tinha carro. Então eu digo: "Cara, o que é que eu vou fazer?". Porque eu saí de uma situação complicada, só o celular, acabou o dinheiro e eu vou ganhar R$ 1.500, tenho que voltar para Fortaleza com financiamento de um computador que eu não queria, eu tive que comprar porque não tinha outra opção, e eu ainda tinha que pedir para meu pai o carro dele. Ele tinha um Palio LX 1997, isso era 2006, então um Palio verde musgo, né, o pessoal brincava na época que era verde lodo, e eu tinha que falar com ele para pedir o carro, né. Aí conclusão, eu não o voo era Goiânia, Brasília, Brasília, Fortaleza. Eu não dormi nesses voos, porque eu não sabia o que fazer efetivamente. Quando eu chego em Fortaleza, eu vou falar com meu pai, e tinha muita vergonha, né, era como é que eu diria para você, eu não me dava tão bem com meu pai. Hoje eu amo meu pai, sou muito grato a ele e tal. Final do ano, com a bênção de Deus, a gente vai ter a oportunidade de se encontrar novamente, ele mora em Fortaleza. Aí ele chegou e fez assim: "Não, você pode usar meu carro". E eu imaginava que ele não ia liberar o carro, né, porque eu tinha muito atrito com ele. Então, mas isso é uma decisão minha, né. Na época eu achava que ele deveria me dar uma vida melhor e tal, mas isso não tem nada a ver, ele sempre deu o melhor que ele pôde dar, dentro da realidade dele, família simples e tal. E eu queria uma realidade que, se eu quisesse, eu tinha que conquistar, mas eu imaginava que as pessoas tinham que dar para mim, entendeu. Então quando eu tive que falar com ele, eu já imaginava que ele não iria me dar o carro. Ele fez: "Não, não, pode usar", e tal. Isso me marcou muito, por quê? Porque ele ia para o médico, fazer as coisas dele de ônibus, e isso me matava. Por quê? Porque eu tinha que trabalhar numa empresa com salário de R$ 1.500, um computador financiado em 16 vezes com juros, usando o carro do meu pai, e ainda tinha que botar combustível, né. E quando meu pai saía de ônibus, isso me martirizava, porque, cara, ele não tinha nenhuma obrigação, já estava numa idade que eu deveria ter isso, já deveria ter conquistado isso. Então, quando eu fui para a empresa, eu fui fazer a primeira demonstração. Nós tínhamos marcado uma demonstração com o cliente lá,
E essa demonstração ela foi tão traumática que esse cliente nunca comprou até hoje, né, e essa empresa ainda existe. Então, quando eu voltei imaginando o que é que eu vou fazer da minha vida, porque já tinha acabado o patrimônio, só tinha um celular, tinha o financiamento do computador, então se eu saísse da empresa, ainda tem que pagar o financiamento, e ainda tinha ajudando meu pai, eu botava o combustível no carro, a empresa me ressarcia, mas como eu estava usando o carro, meu pai ainda tinha um carro financiado, então eu queria pelo menos retribuir pagando a prestação do carro. Então, conclusão, se eu estava numa situação difícil no computa na época que eu dava aula, para essa situação ainda, na minha visão, foi muito pior. Eu disse: "Cara, o que é que eu vou fazer da minha vida? Porque essa situação, Deus", né, eu até comecei a conversa: "Deus, você me pediu, eu pensei, senti que você, né, tinha me pedido para aceitar a proposta e a situação está muito complicada". E quando eu voltei, né, e eu tenho essa, gosto de conversar quando eu estou dirigindo e tal, pensando, trocando figurinha, aí passou um carro na frente. No Nordeste tem muito isso. Aqui em Goiânia eu não vejo muito, dependendo, não sei se tem isso em algum outro bairro e tal, mas lá tinha um carro que estava na frente, eu conversando, pensando o que eu ia fazer na minha vida, depois dessa demonstração traumática, aí eu vi um carro com um letreiro dizendo assim, João 10:10, né. Aí no final tem: "Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância". Aí eu disse assim: "Cara, de abundância é só de problema, é só de desgraça na minha visão, mas o que é que eu vou fazer para mudar essa situação?". Então eu voltei para a empresa e disse assim: "Cara, eu vou fazer o que for necessário para a gente reverter essa situação". Aí eu fui olhar na internet e fui comprar um livro de vendas. Comprei um livro de vendas por R$ 39 no cartão de crédito do meu pai, financiado em 3 vezes, e eu recebi esse livro, eu engoli esse livro em 3 dias e preparei uma apresentação para encantar o cliente. Ok? Por quê? Porque como eu dava aula, então a gente tinha que preparar a aula para estar, né, encantar, atrair a atenção do aluno, né. Não é só dar aula, não é só falar, né, você tem que ter de uma maneira lúdica que atraia mais o entendimento e compreensão dos alunos. Então eu preparei essa apresentação e, tinha um cliente para apresentar em Teresina. Eu morava em Fortaleza, então tinha um outro voo para Teresina. Então me preparei, porque eu disse: "Olha, eu não quero fazer feio, né, porque eu não posso mais correr o risco". Então eu preparei isso em 3 dias, e quando eu viajei para Teresina, era um voo pela manhã, eu cheguei lá em torno de 7 horas, era um voo de 6 horas, é 1 hora de voo, cheguei lá em Teresina, o cliente que estava me recebendo no aeroporto, então ele me levou para uma padaria para a gente tomar café, depois ele me levou para a empresa. Quando eu cheguei lá para fazer a apresentação, né, eu tinha que fazer a apresentação para os donos, aí começa aquela preocupação, né. Cara, eu não, será, como é que eu vou apresentar o sistema? Como é que eu vou mostrar para o cliente isso? Eu fiz a primeira demonstração, ela estava tão traumática que o cliente nunca comprou até hoje, e foi muito, realmente foi traumático. Um dia eu conto para vocês como é que foi, assim, sem dar nomes, né. E eu disse: "Não, cara, eu tenho que fazer aqui o que for necessário para facilitar o entendimento do cliente". Então, eu comecei a fazer o papel de professor, cara. E como eu já tinha implantado o sistema e eu fui o gerente de projeto, então o que é que eu disse? "Olha, eu vou te mostrar no sistema como é que você tem que fazer para gerenciar a sua operação. Todo dia você tem que fazer isso, abrir o sistema, a rotina para gerenciar suas operações, saber se tem alguma pendência". Eu fui mostrando o processo todo. Como eu mostrei de cabo a rabo, porque eu conheci o processo, o cliente viu, o cliente gostou, gostou, e ele chegou e fez assim: "Cara, quanto custa?". Eu tive que fazer o cálculo na hora lá, né, peguei lá a calculadora no computador, né, e fui fazendo o cálculo, a proposta ficou R$ 40.000. Ele fez assim: "Cara, tem um desconto?". Eu disse: "Olha, dá para parcelar". E eu comigo, como disse: "Cara, R$ 40.000 no sistema, R$ 40.000 é muito dinheiro. Dá para comprar um carro". A minha visão era essa. Ele disse assim: "Se você fizer em 4 vezes, eu fecho. 4 de 10.000". Eu disse: "Olha", né, resumo da ópera, nós fechamos. A minha comissão era 4%. Então 4 vezes 4, 16. Eu ia ganhar R$ 1.600 de comissão. Só que eu ia receber de
4 vezes. Então, eu ia receber pela liquidez, mas eu iria receber R$ 1.600. Resumo da ópera, nós fechamos no mesmo dia. Então, conclusão, a primeira demonstração foi traumática, que esse cara nunca comprou até hoje, e a segunda demonstração, um produto, um sistema que custava 40 mil, numa visita, ele não me conhecia. Numa visita, ele comprou um sistema de 40 mil no mesmo dia. Que normalmente isso não é comum, porque uma venda B2B, você não toma decisão sozinho, você toma decisão com mais outros gestores, você vai avaliar outras opções do mercado, porque se você tomar uma decisão e ela for equivocada, para você reverter esse problema é muito mais complicado, principalmente o produto de ticket médio, como eu falei aqui agora para vocês, na faixa de 40 mil. Né? Aí eu coloquei lá os preços e fechamos com o cliente. E eu aquela tentando manter aqui, aquela do cara, não acredito, eu não fechei. R$ 40.000, R$ 1.600, com mais 1.500, computador financiado, prestação do carro. A minha cabeça só estava pensando nisso. Como é que eu faço? Agora, para aí, eu ganho 1.500, com 1.600 de comissão, tem que comprar a prestação do computador, tem que pagar a prestação do carro do meu pai e tal. E ele falava assim, Carlos, você volta de que horas? Eu disse assim, olha, o voo está marcado às 17 horas. Ele disse, olha, tem um voo para Fortaleza que eu acho que é de 1 hora da tarde. Você vai ficar em hotel, alguma coisa? Eu disse, não. Eu disse, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou te levar até o aeroporto, vamos ver se tem uma folga, né? Se tem se tem vaga, né? Nesse voo para Fortaleza. Se tiver, você embarca, você só está com essa bolsa aqui, né? Senão você fica lá na empresa até às 17 horas e tal. Então, tá fechado. Aí ele me levou no aeroporto, cheguei lá no guichê, tinha vaga, agradeci para ele, peguei o voo, tá, voltei para Fortaleza. Peguei, na época era táxi, peguei um táxi e fui para casa. Quando eu chego em casa, eu cheguei antes das 5 horas. Aí o que que eu pensei? Eu pensei assim, em um dia eu ganhei R$ 1.600. Em um dia. Mesmo que eu não tenha recebido no mesmo dia, mas eu ganhei R$ 1.600. Né? Mesmo que seja parcelado em 4 vezes, mas eu ganhei R$ 1.600. Eu disse assim, cara, eu entendi a regra do jogo. Então, o que que eu preciso fazer para bater a meta todo mês? Então, esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Então, como é que eu faço para bater a meta todo mês? Eu tenho que fazer algo que encante o cliente no menor tempo possível. Então, eu tenho que encantar. Eu não tenho que apresentar, eu tenho que encantar. Então, para eu encantar, o que que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que fazer o papel do cliente. Então, eu tenho que olhar tudo que é necessário para que na hora que o cliente me perguntar, eu já tenha pronto. Para no final ele dizer assim, na mente dele, sai mais caro não comprar do que comprar. Então, eu tentava dizer o seguinte: toda vez que eu vou fazer uma apresentação, eu tenho que sair, eu tenho que deixar na mente dele esse pensamento. Sai mais caro não comprar do que comprar. Então, essa é a segunda dica, ok? Então, assim, toda vez que você vai fazer uma apresentação, não faça uma apresentação, né? Encante o cliente, porque a apresentação por apresentação ele vai ver de outras empresas também, tá certo? Agora, se você encanta, você vai ser a referência em comparação aos outros que eles vão ver, entendeu? Então, quando eu fiz a apresentação, né, e a gente conseguiu encantar e teve o fechamento, eu disse, entendi a regra do jogo. Então, quanto é que eu quero ganhar por mês? Independente da meta da empresa. Então, outra dica que eu passo para vocês. Como é que você faz para bater a meta todo mês? Primeira coisa, não foca na meta da empresa. Você pode dizer assim, não, agora, como é que eu faço para bater a meta todo mês e eu não foco na meta da empresa? É, exatamente isso. Então, a outra dica que eu passo para vocês é, não foque na meta da empresa. Por quê? Porque em 100% dos casos, a meta pessoal é maior do que a da empresa. Na época que eu entrei, a meta era vender um projeto por mês. Por quê? Porque era uma venda demorada, ninguém compra um sistema tão rápido. Ele tem que avaliar com outras empresas, comparar, negociar e tal. Mas como é que fez esse cara comprar na primeira visita? Ok? Lembra que eu tinha lido o livro de vendas, assim, me preparado, dava aula.
Então, preparei uma apresentação, conhecia do processo e tal, então eu mostrei como é que ele usaria o sistema na prática. Então ele disse assim: "Cara, está muito melhor do que o que eu faço hoje, então eu quero ter isso o mais rápido possível. Não vou perder tempo com outra coisa, eu preciso ver isso". Então muitas vezes, quando o pessoal vai fazer a apresentação, o pessoal se apega muito a que não está errado, tá certo? Ao benefício que a ferramenta vai trazer e tal. Mas o que eu me preocupava é o encantar de uma maneira em que todo mundo vai mostrar isso, mas eu mostrava de uma maneira como ele vai usar, de uma forma extremamente lúdica, tá certo? Que deixasse ele com vontade de dar continuidade. Então, resumo da ópera. A meta de vender um projeto por mês me fez eu ganhar R$ 1.600. Se eu vendesse 3 projetos na mesma faixa de ganho, ou melhor, no mesmo ticket médio. Então vamos fazer o cálculo de 1.500. Se eu vendesse cada projeto a 1.500, eu ganharia 1.500 mais 1.500, 3, mais 1.500, 4.500, fora o meu fixo. Eu digo: "Opa, entendi aqui a regra do jogo". Então, a minha preocupação era encantar o cliente. Então, toda vez que tinha uma demonstração, eu queria encantar o cliente. Então, toda vez que eu ia fazer uma demonstração, eu sempre saía anotando o que é que eu tinha que melhorar para a próxima apresentação. Sempre saía para a próxima apresentação, sempre saía. Deixa eu ver se minha esposa aqui está do lado, deixa eu ver se ela vai conseguir me ajudar. Você consegue achar lá a impressora? Se você achar, vou compartilhar isso aqui com vocês. Então, conclusão. Todas as vezes que eu ia demonstrar um cliente, eu tinha que saber o que é que eu poderia melhorar para a próxima. Melhorar para a próxima, melhorar para a próxima. Então isso fazia com que eu conseguia bater a meta todo mês. Não era todo ano, era todo mês. Porque se eu batesse a meta todo mês, por tabela, eu batia a meta do ano. Tudo bem? Então, eu não estava preocupado com feriado, não estava preocupado com distância, eu não estava preocupado com tempo, eu estava preocupado em bater a minha meta pessoal. Então, nossa, eu queria pagar a prestação do carro do meu pai, eu queria pagar logo a prestação do computador, eu queria ter uma reserva financeira para, né, sair dessa situação que eu estava vivendo durante muitos anos. Então, quanto é que eu deveria ganhar por mês? Cara, eu deveria ganhar X reais por mês. Então, para eu ganhar X reais por mês, eu tenho que fazer quanto de venda? Tanto. Cara, para eu ganhar isso aqui, eu tenho que ter muitas vendas, muitas demonstrações. Então, o que que acontece? Aí eu fui evoluindo, vou deixar isso aqui para vocês, eu vou mostrar. Então, cada vez que eu ia no cliente, eu sempre procurava a maneira de encantar. Então, o cliente queria ver uma demonstração, eu preparava a demonstração e apresentava isso para ele. Aí agora ele disse assim: "Cara, quanto custa?". Já tem uma planilha pronta de precificação. Ele fala assim: "Cara, aceita a negociação?". Eu já tinha uma planilha paralela para fazer a negociação. Ele fala assim: "Cara, vocês aceitam financiamento?". Eu já tinha um cartão na época, tinha um cartão BNDES e já fazia simulação com a taxa de financiamento. Então eu já pensava exatamente aquilo que ele queria. Mas por quê? Porque a cada demonstração, quando ele falava uma coisa, eu dizia assim: "Cara, eu tenho que melhorar isso para a próxima". Então o que que aconteceu? A cada demonstração, o cliente, em média, o cliente fechava em até 3 visitas. Isso não era comum no segmento. Por quê? Porque uma venda de ticket médio alto, uma venda B2B, ele precisa de tomar decisão com mais de uma pessoa e ele precisa comparar a gente com outras pessoas. Não tem outra maneira, tá certo? Não tem outra maneira. Por quê? Porque é um ticket médio alto. Então eles não vão tomar uma decisão com valor numa operação pequena. Eu vou dar um exemplo para vocês. Alguém acorda assim, ó: "Nossa, cara, hoje eu estou a fim de comprar energia solar". É muito difícil, né. E se você acordar com essa vontade, você não compra pela internet, né, você vai ter que pedir uma demonstração, marcar que vem uma pessoa para olhar a sua residência, sua casa ou apartamento, vai falar da sua necessidade, ele vai fazer um orçamento para você, ele vai apresentar, uma proposta, você não vai tomar decisão de primeira, vai avaliar outras, porque é um produto que custa 10, 15, 20 mil reais. Se você errar na proposta, depois que ele mexer na sua casa. Então, é uma venda consultiva, é uma venda em que precisa de um ciclo de venda maior, ok? Tudo bem? Então, o que que acontece? O que que eu quero dizer para você? A porta ali abriu, que é o gatinho querendo entrar.
tá certo? Então, o que que acontece? Ali é o banheiro, então é o gatinho que tá querendo entrar no banheiro, então você vê aí que o pessoal aqui é bem, até o animal é bem se cuida, né. Então vamos lá. O que que eu quero dizer para vocês? Quando eu preparava cada apresentação e a gente começava a fechar, a meta de um ano era batida em 6 meses. Então, primeira coisa que a gente primeira não, outra dica para vocês, planeje a sua meta pessoal. Você vai receber a meta de venda da empresa, mas planeje a sua meta pessoal, porque a meta pessoal, em 100% dos casos, vai ser superior à da empresa. Então, se você planeja a sua meta pessoal, você agora vai planejar o que é que você tem que fazer diariamente para bater essa meta, ok? Vou dar um exemplo para vocês. Imagina uma pessoa que trabalha com prospecção, vou falar com venda e prospecção. Imagine uma pessoa que trabalha com a venda, ele tem que vender 4 projetos por mês. É a meta da empresa. Tudo bem? Quem faz a pré-venda, que faz a prospecção, ele não pode ter só 4 agendamentos. Né? Porque se você fizer 4, fizer a demonstração, será que todos vão comprar na primeira visita? Na primeira demonstração? Não necessariamente. Aquele primeiro cliente, ou melhor, aquele segundo cliente, a gente encantou, ok? Mas o que é que você tem que fazer para conseguir melhorar o seu encantamento? Se preparar para tirar todas as dúvidas, se possível, na mesma visita. Então, o que que acontece? Quando eu comecei a planejar isso, todas as vezes que eu chegava num cliente, eu já tinha tudo isso pronto. Mas tinha uma etapa que demorava um pouco mais a visita, para ele fechar. Que era o seguinte, lembra naquele cliente lá de Teresina que eu falei que nós fechamos o projeto de 40K, né? Ele não assinou a proposta no mesmo dia. Eu tive que enviar uma proposta, passar para o nosso pré-faturamento, para ela fazer uma proposta. Ela enviava a proposta para ele tinha que assinar, voltar, fazer o faturamento, o boleto e assim por diante. Então, o que que eu fazia? Eu digo: "Cara, o que é que eu tenho que fazer para melhorar a minha performance? O que é que eu tenho que fazer para melhorar a minha performance?". "Mas, cara, você já estava batendo a meta da empresa". "Não, mas eu não estava batendo a minha meta pessoal. Eu queria ganhar X reais por mês, então eu tenho que vender mais". Eu estava preocupado com isso. Então, o que é que eu fazia para continuar vendendo cada vez mais rápido e no menor cada vez mais e no menor tempo possível? Essa era a minha preocupação. Então, o que que acontecia? Muitas das vezes o cliente chegava e dizia assim: "Carlos, me passa a proposta". Eu disse: "A proposta já está aqui". "Ok, me passa uma minuta contratual". Eu digo: "A minuta contratual já está aqui". Eu vou passar para o meu advogado. Eu digo: "Não, qual é o e-mail dele?". Eu já mandava. "Cara, o que é que falta para fechar?". "Não, depois que ele me passar a minuta contratual, se tiver alguma mudança, você pode encaminhar a proposta e assina". Eu digo: "Espera aí, nunca tinha alteração de minuta contratual, não era comum essa mudança, só tinha negociação do preço". Eu digo: "Mas a minuta historicamente eu não tinha esse problema". Então eu vou fazer o seguinte: "Cliente, você já te mandei a cópia da minuta contratual. Se você quiser eu já te entrego a proposta, pronta, com contrato e tudo, que aí se não tiver nenhuma alteração você pode assinar. Se você assina agora, já com as datas, a gente consegue implantar o sistema, começar o processo de implantação daqui a tanto tempo. Vocês conseguem implantar em tanto tempo? Se você assinar agora". Eu disse: "Como é que você faz para assinar agora?". Aí eu abria na minha bolsa, isso aqui, ó. Ó, isso aqui é uma impressora, ó, uma impressora, entendeu? Ó, uma impressora portátil, ela é Bluetooth, isso aqui é a bateria dela, ó. Deixa eu tirar aqui para vocês verem, ó. Pronto, aqui é a impressora, só para vocês verem dentro aqui, ó. Ó o cartucho dela. Então, conclusão, o cliente olhava para mim e dizia assim: "Bicho, eu não acredito. Tu anda com a impressora dentro da tua bolsa". Eu digo: "Tem papel também, parceiro. E tem até o grampeador também, parceiro, para eu não tomar teu tempo, eu só preciso de uma tomada". E eu tinha até extensão, até hoje eu uso extensão no meu kit, a gente chamava de MAV, material de apoio à venda.
Então, assim, eu só precisava de uma tomada dele. E a tomada poderia ter até 5 metros de distância, porque eu pegava, desenrolava e colocava. Então, conclusão, o cliente fala assim, cara, não acredito, bicho. Esse cara tem uma impressora, cara. Não, bicho, eu nunca vi uma venda dessa na minha vida, na minha vida. Cara, tá fechado. Você veio preparado, parceiro. Você não veio só para bater ponto. Você veio para fazer a diferença. Cara, tá fechado. Então, essa impressora serviu muito de acelerar o ciclo da venda, diminuir o ciclo da venda ou acelerar, exatamente porque ele via que a gente estava preparado para encantar o cliente. Então, a primeira dica, primeira não, outra dica que eu quero passar para vocês é o seguinte: como é que eu faço para bater a meta todo mês? A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: você faz o seu melhor a cada nova apresentação? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Ou vocês continuam fazendo do mesmo jeito? Se você está fazendo do mesmo jeito, todo mundo já sabe, vai ter o mesmo resultado. Então, eu não estava preocupado em fazer do mesmo jeito e aumentar o volume. Eu estava preocupado em encantar o cliente a cada nova demonstração. Por quê? Porque se eu encanto o cliente aqui, esse cara vai vir para vai optar por mim. Se eu encantar aqui, ele vai optar por mim. Se eu encantar aqui, ele também vai. Então, eu vendia mais do que a meta da empresa, entendeu? Então, comecei a realizar aqueles sonhos, lembra? Poder financiar, pagar as prestações do carro do meu pai, pagar financiamento do computador, que era 16 vezes, eu queria sair daquela dívida o mais rápido possível, tá certo? E eu queria poder também começar a usufruir de prazeres que eu não tinha. Não sei se eu já contei isso em alguma outra live, mas assim, quando eu chegava no restaurante, uma das coisas que eu fazia, o que é que normalmente acontece? Você chega no restaurante, o, o garçom tem que entregar um cardápio, como é que você faz? Você abre o cardápio, olha, né? Normalmente, né, aqui vem a propaganda, começa a olhar daqui. Mas eu olhava para cá, mas eu olhava para o lado direito, cara, porque tem a ver com a receita, com o dinheiro. Entendeu? Então, quando eu olhava lá, 3,50, tá dentro do meu orçamento. Aí, quando eu volto, cara, água mineral. Cara, não era isso que eu queria, não. Deixa eu olhar aqui, eu queria comer isso. Aí, quando eu olhava para lá, estava fora da minha realidade. Então, muitas das vezes, isso me incomodou muito, muito. Então, o que é que eu queria realizar? Poder olhar pelo lado esquerdo do cardápio. Isso, para mim, era uma satisfação. Então, olhar sem se preocupar com o direito. Então, o que é que eu tinha como meta? Era toda vez que eu batia a meta, eu comemorava. E como é que eu comemorava? Indo para um restaurante que eu tinha vontade e olhar pelo lado esquerdo. Então, foque na meta pessoal, para que você consiga bater a meta todo mês, porque em 100% dos casos a meta pessoal é maior. Agora, toda vez que você vai fazer uma apresentação, encante a cada apresentação. Então, procure saber o que é que faltou para ele tomar a decisão naquele dia. Então, se você está numa demonstração em que você apresenta para o cliente e o cliente te pede alguma coisa que você diz assim, não, não, eu vou pedir para te encaminhar, cara, não faça isso. Ou melhor, aprenda e já coloque isso dentro do seu cinto de utilidade, entendeu? Por quê? Porque se você passa mais uma etapa para ser encaminhado para o cliente, é um processo que vai se alongar. Então, se você quer diminuir, encante o cliente logo. Então, todas as informações que você pedir, passe para ele. Então, quando você passa para ele, pode ser que ele não compre porque você passou na primeira apresentação. Porém, quando ele começar a vir as outras empresas, ele vai olhar e vai dizer assim: aquele cara vem mais bem preparado. Aquele cara, você vai ser a referência. Então, ele veio uma outra empresa apresentar. Eu falei, cara, esse cara aqui foi melhor. Veio outra empresa para apresentar. Esse cara aqui foi melhor em tudo. Veio outra empresa para apresentar. Esse cara aqui foi melhor. Cara, não vou perder mais tempo, não. Vou vir para esse cara aqui. Porque o pessoal aqui não gerou, não gerou, vamos dizer assim, engajamento, né? Não gerou link na operação, entendeu? Por quê? O cara chegava e pedia assim: olha, onde é que é uma tomada aqui? Vocês usam data show? Poderia me emprestar? Então, até data show a gente tinha, entendeu? Para não pedir nada para o cliente, apenas a tomada. Por quê? Porque a gente tem que encantar. Então, como é que faz para bater a meta todo mês? Recapitulando, se prepare de uma maneira em que não falte nada.
absolutamente nada, se você puder, para encantar o cliente na primeira visita. Por quê? Principalmente hoje que o cliente não tem paciência. Hoje o mercado está muito mais ofertante, é muito mais gente oferecendo coisas do que antes. Antes o mercado era demandante, muita demanda e pouca oferta, né. Os mais vamos dizer assim, os mais vividos, antigamente eram 4 marcas de carro no Brasil: Fiat, Volkswagen, Ford e Chevrolet, ok? Quando você ia comprar um carro, né, você tem que pagar ágio, né? Às vezes o cara diz assim: ó, só tem essas cores. E você paga ágio e tem que esperar tantos meses para receber o carro. Hoje, olha quantas concessionárias tem, olha quantas marcas de carro tem. Por quê? Porque o mercado hoje está muito mais ofertante. Então, e tá crescendo cada vez mais a oferta. Então, se você continua do mesmo jeito e não está trazendo resultado, você sabe que não vamos perder tempo com esse tipo de situação, ok? Ah, o cliente não quis. Já fui gestor de equipes, né? Tenho uma operação própria hoje, mas assim, o cliente não quis. Ele não quis por quê? Não, ele não quis. Cara, isso não está muito claro. Então, existe todo um trabalho que a gente tem que fazer antes, né? Definir o perfil de cliente ideal, quais são as dores dele, quais são os nossos diferenciais perante os concorrentes e tal. Mas isso a gente já fez. Mas quando você vai falar com o vendedor, né, com o cara que está que já teve contato com o cliente, ele fala assim: o cliente não quis. Por incrível que pareça, gente, nós atendemos muitas empresas, mas muitas das vezes, até hoje, ok? O vendedor, ele justifica isso. O cliente não quis. Ele não quis por quê? Não, ele não quis. Então, assim, ele está focado em bater a meta pessoal dele, ele tá preocupado em entender a necessidade do cliente e encantar o cliente de todas as formas. O que foi que ele deixou de fazer para que na próxima visita que ele for fazer, ele encante o cliente? Cara, essa impressora aqui, eu comprei por R$ 1.200, não, perdão, comprei por R$ 800, mas ela custava 1.200. Eu ficava monitorando, no dia que chegasse no preço menor, estava numa promoção, eu comprei ela, tá certo? Quando eu passava isso para a equipe, por exemplo, na época que eu vendia, teve um momento que o diretor chegou e fez assim: Carlos, eu queria que você viesse aqui em Goiânia. Eu, claro, vamos lá. Mas vai ser quando? Não, semana que vem. Não, semana que vem eu tenho tantas visitas para fazer. Não, não, remarca com o cliente. Eu digo, cara, se remarca com o cliente, eu estou postergando o meu ganho, a minha remuneração e tal. Cara, eu criava uma maneira de dizer assim: rapaz, é um cliente grande, é um cliente que tem potencial assim, assim. Então, o diretor dizia: não, então vamos fazer o seguinte, vamos marcar tal data e já deixa a agenda reservada para ninguém marcar nada nesses dias. Então, conclusão, aqueles dias eu não deixava de visitar o cliente, eu tinha que argumentar, né, com o diretor para dizer assim, cara, são clientes com potencial. Por quê? Porque se eu não visito esse cliente, ou se o cliente só pudesse essa data e fosse remarcar e não pudesse, eu ia atender o diretor, mas eu ia deixar de bater a meta pessoal. E se não tivesse outras vendas, na hora que eu voltasse, ele ia me cobrar resultado de venda, sim ou não? Então, por isso que a meta pessoal é maior que a da empresa. Se você foca aqui, por tabela, bate aqui. Então, eu queria bater essa daqui. Então, quando eu negociava com ele, ele marcou a reunião, não tinha nenhuma agenda, eu fui para lá. Ele colocou a equipe toda lá, a equipe tanto de pré-venda, inteligência comercial, como a equipe dos vendedores. Ele disse assim: mostra como é que você faz. Eu digo, não entendi. A gente não passou pelo mesmo treinamento, né? Todo mundo. Eu disse, mas mostra como é que se faz. Eu digo, mas me explica por quê. Porque eu não queria fazer sem ter um entendimento, tá certo? Porque o pessoal não está batendo meta. E o que, é que você faz de diferente que a gente tem que ver aqui? Podemos até gravar. Eu digo, tudo bem. A gente começou aí eu peguei o material, pego a minha bolsa, tiro as coisas, aí na época tinha apostila, tinha folder e tal. Minha bolsa dava, acho que dava uns 6 quilos com os materiais. Aí quando eu chegava lá, eu colocava minha bolsa aqui, depois eu peço para ver se ela tem a bolsa guardada aqui, talvez seja um desafio ela localizar. Mas o que que acontece? Quando eu pegava a bolsa, a turma colocava lá, a turma chegava e fazia assim: "Nossa, eu não levo isso, eu não levaria esse peso todo".
Para mostrar para o cliente? Eu digo: "Eu também não". E lá no começo eu também não fazia. Mas eu tô ba a gente está conseguindo trazer resultado. E não é a meta da empresa, é a meta pessoal. Então, toda vez que chegava no cliente, eu tinha que encantar o cliente. Então, quando ele falava que a gente tinha treinamento, eu mostrava as apostilas de treinamento na época. Hoje está tudo online e tal. Hoje está até mais leve, né? Então, eu mostrava. Na hora que o cara dizia assim, e se passar por isso? Cara, deixa eu te mostrar isso aqui. Então, eu ia criando uma confiança em todos os materiais de uma maneira que, na mente do cliente, ele dizia assim, sai mais caro não comprar do que comprar. Então, muitas vezes, quando chegava um outro concorrente, ok, ele, aqui, isso aqui, não, depois eu vou encaminhar para você. Ah, depois eu vou te passar isso. Cara, aquele cara trouxe tudo. E ele me provou que tinha. Uma coisa é que mandar um material, outra coisa é ele me provar. Então, ele está mostrando lá, e ele fez isso na primeira visita. Então, o que que acontecia? Eu mostrei isso para a turma toda. Então, quando eu mostrei isso para a turma toda, os que começaram a fazer, começaram a ter um desempenho melhor. Aí o que que aconteceu? Gradativamente os outros foram evoluindo, evoluindo, entendeu? Ok? Então o que que acontece? Uma das coisas que eu escutei muito era assim, Carlos, a empresa deveria comprar uma impressora para a gente, né? Eu digo, cara, se ela comprar, essa é uma boa. Mas se ela não comprar, você está delegando a meta pessoal para outra pessoa, entendeu? Você está delegando a sua vida, a sua decisão de melhoria de vida para outra pessoa, mas você tem condições de trazer. O que é que te falta para comprar essa impressora? Parcela em 10 vezes. Mano. Agora, você acredita que vai melhorar a sua venda? Você acredita ou não? Porque não adianta você comprar se você acreditar. Agora, faz o papel do cliente. Cara, chega um cara que vai fazer uma apresentação para mim, todas as dúvidas que eu tenho, ele me tira na hora. E se eu quiser fechar com ele agora, na época, hoje não precisa, né? Hoje tem assinatura digital. Ele abre uma impressora com papel próprio, tem até grampeador. O grampeador que eu usava era esse aqui, ó. Eu tô com ele aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. O grampeador que eu usava era esse. Olha que grampeador legal. Ele tira o grampo e aqui embaixo, ó, ainda tem, ó, caiu aqui, ó. Ainda tem os grampinhos de reserva, ó. Tá vendo aqui, ó? Você bota os grampinhos de reserva. Então você vem aqui, ó, guarda os grampinhos, ó. Ainda tem uns grampinhos aqui, ó. Ó. Você guarda o grampinho aqui. Aí, ó. Guarda o grampinho, fecha e o grampeador tá funcionando, ó. Então, eu tinha o grampinho aqui e tinha aqui embaixo. Deixa eu ver se eu tenho outra coisa aqui. Eu acho que não tá aqui, não. Tá aqui. Tá aqui, ó. Ainda é da época, ó. E eu ainda tinha a caixinha do grampeador. Eu ainda levava a caixinha do grampeador na minha bolsa. Lembra que a bolsa tinha quase 5 quilos e tal? Por quê? Cara, eu não quero perder tempo com nada, parceiro. Eu quero resolver meu problema. Mas como é que eu resolvi meu problema? Resolvendo o problema do cliente. Entendeu? Teodoro tá falando aí. Teodoro Neto. Bom demais, Teodoro. É isso aí. Beleza? Cara, nunca entendi nada de venda, Teodoro. Nunca tinha vendido nada, nada. Mas o que que eu tinha colocado? Eu quero conquistar a minha independência financeira. Eu quero ter liberdade de escolha. O que é que eu faço para ter a independência financeira? O que é que eu faço para ter liberdade de escolha? Vou compartilhar para vocês a visão que eu tinha, tá certo? Aí a visão vai evoluindo, porque o tempo muda e as coisas se adaptam. Então, conclusão. Se você tiver um custo de vida de R$ 2.000, qual é a sua primeira meta? Eu treinava a equipe de venda para fazer isso, tá certo? E até hoje funciona. Primeira meta. Não. Primeira meta, o cara que tem um padrão de vida de R$ 2.000. Pode ter de 5, de 15, tá? De 2.000. Ele tem que ter 6 meses o custo fixo dele em dinheiro. Então, 2.000, 2 vezes 6, 12. Então, a primeira meta que ele tem que ter, a primeira meta do cara de vendas, ele tem que ter R$ 12.000 em dinheiro. Mas não é 12 mil em patrimônio. Ele tem que ter R$ 12.000 em dinheiro, na conta, um CB. Se ele precisar tirar os 12, ele tem os 12. O que acontece na mente do cara?
vai acontecer na mente dele duas coisas que ninguém tira dele: automotivado e autogerenciável. Ele vai dizer assim: cara, se eu quiser mudar de emprego, eu tenho 6 meses para buscar recolocação. Se eu quiser, entendeu? Se eu quiser fazer alguma coisa, eu tenho 6 meses que posso me manter. Você já viu o filme americano, já? Norte-americano. Quando o cara é demitido, eles entregam aquela caixinha, não é assim? Aí ele vai para casa, pega o carro e viaja. Como é que é o brasileiro, né? O cara é demitido, o cara liga para amigo, gato, cachorro, menino, papagaio, liga para todo mundo dizer que sai da empresa, se tem uma vaga, não é assim, não é? Por quê? Porque ele vive no limite. Então, a primeira meta pessoal, tenha 6 meses o seu custo fixo em dinheiro. É a primeira meta, ok? Essa meta vai te dar segurança para o resto da vida? Não. Ele vai te dar autoconfiança. Por quê? Porque o cara que vive no limite, ele promete o que não tem, porque ele tem conta para pagar. Entendeu? E ele não tem como pagar. Então, ele vai vender o negócio, precisa vender, porque ele é comissionado para pagar a conta. Aí ele promete o que não tem, o cara compra, acreditando no que ele está falando, não tem, recebeu a comissão, esse cara cria um problema de confiança com esse cara, com a empresa que ele trabalha. Então ele pensa que resolve o problema dele. Ele está criando um buraco maior para ele ainda. Tá entendendo? Então, a primeira dica: tenha 6 meses o custo fixo em dinheiro. Segunda dica nessa questão financeira: tenha um seguro de vida para você e para sua família. Então, por exemplo, seguro de vida meu para minha esposa, da minha esposa para mim. Entendeu? Ok? Então, o que eu quero dizer para vocês é isso daí. Tudo bem? Então, o que é que eu preciso compartilhar com vocês? Esse seguro, não é esse seguro fajuto, não. Aquele seguro, se acontecer qualquer sinistro com você, tem uma ligação aqui, só mandar uma mensagem aqui dizendo que eu estou em ligação. É um grande amigo lá de Fortaleza. Em reunião. Falamos assim que possível. Deixa eu te contar uma história aqui. Acho que isso é importante compartilhar com vocês também. O seguinte, no dia que eu estava num cliente, espero ter ajudado, viu, Teodoro? Mas eu vou continuar aqui. No dia que eu estava com um cliente, eu estava com 4 pessoas. O telefone tocava, esse cara atendia a ligação. O telefone tocava, o cara atendia a ligação. Na terceira ligação, um dos diretores saiu. E ninguém entendeu. Aí depois de, acho que 30 segundos, o telefone desse cara toca. Era esse cara, do lado de fora, ligando para ele e diz assim: vamos continuar a reunião? Então, o que aconteceu? O que eu aprendi naquele dia? Que o foco é de quem está lá com você. Tá certo? Lógico, se fosse a minha família aqui, eu vou priorizar minha família. Família, né, em primeiro lugar. Então, mas não era família. Então, o que acontece? Isso pode acontecer quando você diz: olha, eu estou numa reunião, mas eu vou receber uma ligação muito importante, então eu tenho que me ausentar, tal. Mas não era o caso dele. Então, daquele dia em diante, o que foi que eu aprendi? Toda vez que eu ia para uma demonstração, eu tinha que anotar o que eu aprendi daquela. Estou de frente ao cliente, o foco é 100% nele. Eu não vou perder tempo com outra coisa. Entendeu? Eu tenho que encantar o cara. Encantar, não é apresentar. Eu tenho que encantar. Eu tenho que ser a referência para as outras comparações que ele vai fazer. Beleza? Então vamos voltar da questão financeira. Primeiro, 6 meses do custo fixo em dinheiro. Automotivado e autogerenciável. Segundo, um seguro de vida. Porque se acontecer qualquer sinistro com você ou com a sua esposa, os 6 meses você vai conseguir se manter. Mas o seguro vai te dar, resguardar a sua família. Então faça um bom seguro. Terceiro, busque a independência financeira. Tá certo? Então, primeiro mês, primeira meta, 6 meses. Segundo, um seguro bom. Terceiro, vai buscar a sua independência. E fazendo aquilo que você acredita. Então, vender aquilo que você acredita traz muito mais resultado para você e, consequentemente, para a empresa e para o cliente. Tá certo? Então, não vai trabalhar numa empresa que você não acredita naquele produto ou serviço que você faz. Você vai ser meia boca, porque você vai forçar uma venda de uma coisa que, se você fosse cliente, você não compraria. Entendeu? Então, isso tem que ficar muito claro. Então, aqui já acho que já deu 1 hora aqui, né, pessoal? Então, só para compartilhar aqui com vocês. A dica que eu passo para vocês é o seguinte: como é que faz para bater a meta todo mês? Se prepare para ser a sua melhor versão.
Não faça meia boca, tá certo? Não faça meia boca. E toda demonstração que você fizer no seu modelo B2B, você tem que dizer assim: o que é que eu posso fazer para melhorar a próxima? O que é que eu posso fazer para melhorar a próxima? O que é que eu posso fazer para melhorar a próxima? Se todas as demonstrações continuam do mesmo jeito, se todas as demonstrações continuam do mesmo jeito e você não estiver batendo a meta, você sabe que tem que fazer mudança. Tá bom? Beleza? Então, a dica que eu passo para vocês é essa daí. De hoje, desejo uma ótima semana para vocês e compartilha aí aqui no chat se vocês querem tirar mais alguma dúvida, se querem saber de mais alguma coisa. O pessoal pede sempre para a gente pedir para vocês se inscreverem no canal, né? Colocar lá o gostei, colocar lá o sininho, né? Para que a gente possa, toda vez que criar um novo vídeo, vocês terem essas informações. Então, o que eu quero compartilhar com vocês são coisas do dia a dia, aquilo que faz muita diferença. Já li muito livro de venda, posso falar de vários livros de vendas aqui. Agora, essa atitude gera muito mais resultado, não que os livros não tenham o seu valor, tá certo? Mas eu digo o seguinte, você lê todos esses livros, mas não busca melhorar constantemente, não é a quantidade de livros que você leu, é a execução daquilo que você leu, tá bom? Então, essa é a dica de hoje. Desejo para vocês uma ótima semana, fica com Deus e semana que vem a gente vai estar junto, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.